Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Uma das grandes celeumas do ser humano é a complexidade dele em relação à homeostase. Vamos ver o ato da iatrogenia, iatros, médico em grego, infecção hospitalar, mas em verdade poderíamos dizer que é erro médico. O indivíduo adentra o hospital, ele em verdade faz um corte pequeno, e, por incrível que pareça, vem a falecer. Mas o outro abre o tórax e não falece. O que é a homeostase? O que é o equilíbrio? O que é que o ser humano tem, em verdade, diferenciado do animal? Se voltarmos no passado e adentrarmos a concepção de Charles Darwin e observarmos que ele escreveu e colocou pela primeira vez a evolução das espécies, mas também o processo de evolução da emotividade no ser humano e nos homens, iremos ver que quem é o ser humano? Existe um equilíbrio nele de forma natural e existe um equilíbrio nele de forma artificial. As reações do corpo, elas, em verdade, são a condição sine qua non para o bem-estar daquele que tem este corpo. E uma coisa interessante, a Organização Mundial de Saúde, ele diz que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Hoje, questiona-se isso. Acha-se que é um ledo engano, porque, em verdade, saúde é obediência. E a falta dela é desobediência, que por sua vez gerará a doença. Mas obediência a quê? Obediência ao cosmo, obediência aos aspectos gerais. Aí nos preciso relatarmos aqui os três. Resposta fisiológica, psicológica, um agente estressor. Mas o que é que temos em processos de somatofórmicas, em processos psicossomáticos? Para falar sobre a homeopatia, para falar sobre a nova visão do ser humano a partir de uma concepção ecológica, para falarmos de doença, para falarmos de saúde e, ao mesmo tempo, adentrarmos em uma medicina ímpar, que é a homeopatia, está conosco aqui a Andréia Padre. Nos preciso percebermos que existe uma multiplicidade de medicinas, não uma alopática, divisão cartesiana, empírica, organicista e positivista. Você tem a medicina tibetana, você tem Tintil, que é a acupuntura, que é a medicina chinesa, você tem a medicina ayurvédica, você tem a medicina antroposófica e nós temos a medicina homeopática. Ela, em verdade, é médica, cirurgiã, dentista, trabalhando com a medicina homeopática, especialista em homeopatia e vice-presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas Homeopáticos. É um prazer tê-la aqui conosco, doutora Andréia Padre. Boa tarde, o prazer é todo nosso. Bem, Andréia, nos conte aí como é que você adentrou na homeopatia. Então, para falar a verdade, eu conheci a homeopatia através de uma experiência própria.
Então, assim, durante a infância, adolescência, eu vivia numa cidade muito fria aqui na Bahia, chamada Vitória da Conquista, uma cidade que é um planalto, né? Então eu muito conheço. frio lá. Meu pai foi juiz daquela região, eu estudei ali em Tapetinho. Ah, que bom. Então, durante esse período da minha infância, minha mãe me levou para fazer um tratamento homeopático em função das rinites, sinusites, essas ites que acometem a gente, principalmente por causa de mudança de tempo e tal. E aí a minha saúde melhorou infinitamente. E quando eu decidi ser profissional de saúde, eu já tinha na minha cabeça de que eu iria trabalhar com homeopatia. Então, quando eu terminei a minha graduação, que eu fiz a minha graduação em odontologia, não existia ainda a especialidade de homeopatia na odontologia, que na realidade ela foi reconhecida pelo nosso conselho, pelo Conselho Federal de Odontologia, o ano passado. E agora, no dia 6 de novembro, é que o Diário teve uma publicação no Diário Oficial reconhecendo a homeopatia como especialidade também na odontologia. Então, eu decidi fazer o curso, né, com os médicos na época, e aí eu comecei a militar nessa área mesmo, né, e participei dessa conquista da especialidade na odontologia. E venho trabalhando com homeopatia há mais de 10 anos já. Agora, diga-me uma coisa, como é trabalhar com homeopatia em casos cirúrgicos em bocas humanas? Boa pergunta. Como você disse, o caso cirúrgico, a cirurgia ela vai ter que acontecer. Então a homeopatia ela vai atuar melhorando, preparando esse paciente para a cirurgia emocionalmente e fisicamente, auxiliando no pré-operatório dessa pessoa e auxiliando também no pós-operatório, no trans e no pós-operatório. De que forma? No pré-operatório, como a homeopatia age tanto no físico como no emocional, então com certeza as medicações homeopáticas vão favorecer, vão oferecer uma tranquilidade maior para o paciente, deixar o paciente mais tranquilo, mais relaxado. Durante o processo cirúrgico vai diminuir o sangramento, por exemplo. E no pós-operatório vai diminuir o edema, que é o inchaço, vai auxiliar na cicatrização, auxiliar na ósseo-integração, se o procedimento envolver tecidos ósseos. E é fantástico. E com certeza diminuir o tempo, acelerar na realidade o tempo de recuperação desse paciente. Olha, ciência, observação, criação de hipóteses, uma resposta provisória que pode ser modificada, experimentação e generalização. Dentro da visão da ciência que nós temos hoje, que eu até discordo de algumas coisas, mas não vou adentrar nisso. Há uma aceitação científica da homeopatia, de fato e de direito? Veja bem. Dando resultados, porque, veja bem, a visão que temos de ciência, que é basicamente parida a partir de Augusto Conte, que é a aplicabilidade do empirismo, né? Que é uma visão generalizada, que eu discordo, que ciência para mim é conhecimento, não é? Existem várias outras ciências, eu estou dizendo como se fosse advogado do diabo. Sim. Não estou defendendo, a ciência adentrou na academia e na universidade como uma coisa que seja aceitável e vista pelo mundo dos sentidos, né? Aí eu lhe pergunto, a sociedade médica de verdade e a sociedade dos cirurgiões dentistas de verdade, né? Eles aceitam a homeopatia ou em verdade aceitam somente no que está escrito? Porque existem muitas celeumas em relação a isso. Você entendeu o contexto Sim, da minha claro, pergunta, né? Claro. Na realidade, para uma área ser considerada especialidade médica ou odontológica ou farmacêutica ou veterinária, em qualquer área da saúde, é necessário que haja investigação inicialmente a respeito dessa área. Então, para que ela se torne especialidade, são realizados fóruns entre os profissionais. E nesses fóruns existem votações, e essas votações, elas são livres, elas são espontâneas, exatamente. Claro. E as votações, elas são baseadas em exposições, tanto de fatos, né, de casos clínicos comprovados cientificamente, como também de estudos científicos. Então,
para que os conselhos possam aceitar, né, e regulamentar a homeopatia como especialidade, com certeza aconteceram fóruns em diversos locais, diversas cidades, e daí um fórum único posteriormente, na verdade não somente um, mas aconteceram vários para que isso fosse estabelecido. Essa pergunta que eu te fiz não é uma pergunta capciosa, não. É uma pergunta curiosa. Sim, o seu claro. mesmo. Muitas Porque, pessoas... em verdade, toda a área de saúde, ela é cética. Bastante cética, né? E a homeopatia, você sabe, ela envolve todo um contexto psico-bioespiritual. Não diria nem emocional, né? Então eu fiz isso, você adentrou de uma forma bastante intelectualizada, acadêmica e, ao meu entender, bastante inteligente. Obrigada. Exatamente para que as pessoas percebam que não é um oba-oba. Isso. Né? Porque muita gente pensa que a homeopatia, ela é nada mais menos do que beber uma água com açúcar. Né? E os resultados são placebos. Mas a partir do momento que entra no conselho, principalmente o conselho de cirurgião dentistas, que se assemelham de médicos, né, que as pessoas são altamente céticas, né, acreditam naquilo que é percebido empiricamente, ou seja, a experiência em mundo dos sentidos, né, é importante quando você fala isso, que mostra o quanto a homeopatia está entrando dentro das universidades, está entrando dentro dos congressos, né? Exatamente. Ele está entrando nos simpósios, né? Está entrando exatamente dentro do contexto da ciência. Mas me diga uma coisa, hoje você dedica-se mais à homeopatia ou como é que se diz, a odontologia, ou as duas ao mesmo tempo? Então, como é essa caminhada junto? Na realidade, é uma casadinha. Né? Você não pode ser somente homeopata ou somente dentista. A homeopatia ela é um recurso para o dentista, ou para o médico, ou para o veterinário. Então, ela é um recurso que me permite exercer a odontologia de uma forma mais, digamos assim, mais integral, de uma forma mais suave, se é que eu posso dizer isso. Né? No momento em que um paciente me procura e que tem muito medo de dentista, por exemplo, se eu não fosse homeopata, eu não teria recursos para poder resolver esse problema. Se você fosse acupunturista, você estava ferrado, porque tem que botar a agulha para anestesiar, é mais fácil você dar digamos, uma balinha, né? Então, exato. Pois é. Se de repente uma pessoa precisa de um tratamento cirúrgico, como no início da nossa conversa, claro, eu posso também lançar mãos dos medicamentos homeopáticos que vão me auxiliar no tratamento. Doutora? Sim, com certeza. Porque eu já vi operações com agulha e acupuntura, mas a homeopatia nunca tinha visto. Mas o corpo, ele tem um processo, o cérebro é o cérebro, no mundo todo, né? O processo de equilíbrio, de anestesia é mundial. Então, agora diga-me uma coisa, eu fiquei curioso aqui. E no meio dos cirurgiões dentistas, certo? Como é visto isso? Porque os seus clientes normalmente que vão, eu acredito, não sei, não importa, a resposta provisória para semana, vão porque tem mais esclarecimentos, que são pessoas que procuram a homeopatia, são um pouco mais esclarecidas, né? Ao meu entender, estou falando isso como leigo, estou falando isso com afirmação. São pessoas que, como a senhora colocou sabiamente, são pessoas que vão porque tem medo da agulha, essas coisas mais, querem uma coisa mais zen, digamos assim. E terceiro, são curiosos, talvez, pessoas que querem conhecer alguma coisa, alguma abordagem. Mas no mesmo meio dos cirurgiões dentistas, não existe certa crítica, certa questionamentos, não? Olha, eu acredito que esse questionamento ele acontece em todas as áreas, não só dos dentistas, né? Mas na medida em que a gente vai mostrando que a homeopatia é ciência, que a homeopatia está nas universidades, que a homeopatia, que existem estudos comprovados cientificamente que a homeopatia funciona, não como ela funciona, porque isso aí a ciência não conseguiu provar ainda. A ciência não conseguiu provar muita coisa. Isso, mas que ela funciona. Empiricamente não conseguiu provar nem a alma, nem a morte. Então no momento em que as pessoas começam a perceber, né, e ter esse conhecimento, então não tem por que questionar, né? Porque na verdade é aquilo, a homeopatia não é crença nem fé, a homeopatia é ciência. Claro. Então quando você falou não é dogma de fé, ela tem toda um objeto de estudo, uma metodologia
Entendeu? Então, quando você falou o perfil dos nossos pacientes, eu queria acrescentar aqui o perfil. Muitos pacientes nos procuram pela dor. Eu não sou homeopata, não. Eu simplesmente chutei baseado em analogias de outras áreas. Você fez um panorama bem amplo e eu gostaria de acrescentar mais um item. Muitas pessoas nos procuram pela dor. Ontem nós demos uma entrevista para uma televisão e a televisão nos pediu alguns pacientes para que eles pudessem dar o depoimento e foi uma mãe de um dos pacientes nossos que esse paciente ela me procurou, na verdade, porque o filho dela nasceu com insuficiência renal crônica. E em função disso, essa criança ela apresentou uma deficiência na estrutura do esmalte dos dentes e por isso essa criança não podia se alimentar direito, não podia ingerir nada frio, por exemplo, ele não podia comungar um momento alegre na praia com o irmãozinho dele chupando um picolé, por exemplo, porque ele sentia dor nos dentes. E aí a gente começou a tratar esse paciente e hoje ele é um pré-adolescente, porque ele está com 11 anos agora e tem, pelo menos em relação à condição bucal, ele é uma pessoa normal. Mas como ele nasceu com insuficiência renal crônica, então sistemicamente ele é uma pessoa comprometida, ele tem um organismo comprometido, mas em relação à saúde bucal a gente conseguiu controlar bastante. E é um paciente também que tem um médico homeopata dele, que acompanha ele, com certeza os médicos, o urologista, o nefrologista, eles ficam surpresos com a resposta dessa criança. Como ela responde bem às medicações, mesmo que sejam as medicações convencionais, como ela responde bem à doença que ela apresenta no corpo, porque foi um corpo que foi tratado também com a homeopatia. E é como você falou a respeito da homeostase inicialmente na abertura do programa, a resposta é muito individual de cada um, mas se você trata com uma terapêutica que estimula essa resposta individual, com certeza o resultado vai ser bem melhor. Está sendo o contrário do placebo, porque exatamente confiabilidade é a condição sine qua non para se produzir alguma coisa. Uma coisa interessante que foi falado, doutora, é o seguinte, é exatamente que ciência é juízo de realidade. Não é juízo de valor, o juízo de valor é filosófico. Apesar da homeopatia ter todo um contexto filosófico, muito lindo, muito bonito, ela tem uma aplicabilidade. Aí eu lembro-me de Pedreira. Pedreira dizia, eu fui aluno dele, né? Ele dizia o seguinte: você vai ser terapeuta, você vai trabalhar com a terapia do nada. Porque o indivíduo vai fazer um bocado de exames, né? Aí você tem uma angústia, o cara tem uma angústia, tem um estresse, tem isso, ele diz: ó, meu amigo, você não tem nada. Aí você diz: como eu não tenho nada? Então ele dizia, quando o indivíduo chegar no seu consultório, ele não tem nada, mas esse nada é o tudo. A mesma coisa acontece com a homeopatia. Às vezes determinadas coisas, como o bruxismo, por exemplo, ele é mais psíquico do que que dá uma resposta física, né? Mas aí, se você trabalha só o físico, né, só o somático, você não terciar uma resposta abrangente de resultado. Isso que acontece, normalmente a terapia do nada funciona nisso, o cara não tem nada, mas na realidade tem muita coisa, a homeopatia vai no subliminar, no subjetivo. Com certeza, e você abordou um aspecto muito importante que é o bruxismo. O bruxismo muitas vezes é decorrente de questões, por exemplo, do estresse, né, do nosso dia a dia, da vida moderna, da ansiedade. E aí, aparentemente, você não observa clinicamente nada, digamos assim, mas que existe um porquê, existe uma causa, e a homeopatia permite a gente agir nessa causa. Um outro exemplo muito comum também que acontece é a síndrome da ardência bucal. Ou a litose também. A litose também às vezes é problema emocionais que dá processo de... Isso. Exatamente. No caso da síndrome da ardência bucal, isso fica muito claro. Você observa que esse paciente, muitas vezes, ele tem a saliva, né, que banha, que protege os tecidos bucais, mas que, aparentemente, ele não manifesta nenhum sintoma clínico, mas ele sente ardor, ele sente a boca doer. E o que faz essa boca doer? A gente vai ter que descobrir, né? A gente vai ter que chegar na origem do problema. E a homeopatia tem dado bons resultados, porque certeza. A homeopatia ela não é como a alopatia. A alopatia é lenta, a homeopatia é lenta, mas porque o nosso corpo
tem uma abordagem lenta, mas ela não deixa sequelas. Isso é importante, principalmente quando você falou de pré-adolescente e adolescentes que vão ter uma vida no futuro que pode ter usos exagerados de medicações alopáticas, sequelas. Sim, claro. E um outro ponto importante é que a homeopatia é uma terapêutica que tenta tratar e realmente curar o indivíduo. O doente, não a doença. Isso, o doente. Então, o que acontece? Não vai viciar, não vai causar dependência química. Então, vai resolver o problema, vai equilibrar o indivíduo e ele ficou sadio, ficou saudável. Ele volta à homeostase de forma natural. Exatamente. Diferentemente de muitos medicamentos que são ditos medicamentos convencionais ou medicamentos clássicos, que geram uma dependência e muitas vezes efeitos colaterais e que aí vão causar uma necessidade da utilização de outros medicamentos para poder... Os ansiolíticos e outros mais, né? Os neurolépticos, certo? Agora me diga uma coisa, doutora, agora que você já está mais zen, vem cá, nos fale do Novembro Verde. Então, Novembro Verde foi um movimento que surgiu ano passado. Um movimento... Quem foi que idealizou? Como foi que surgiu? Nos fala aí. Então, na realidade, esse movimento ele surgiu a partir de uma conversa minha com uma colega chamada Dione Soares da Cunha, que é farmacêutica homeopata e sobrinha de uma médica muito conhecida aqui em Salvador, que é a doutora Maria Amélia Soares da Cunha. É a papisa, né? A papisa da homeopatia, Então, quem não conhece a homeopatia. Pois é. Ela não é conhecida aqui no Brasil todo. Isso. E no exterior. Pois é. Então, através de conversas minhas com a Tony, nós sentimos a necessidade de fazer alguma coisa para divulgar um pouco a homeopatia na nossa sociedade. A gente começou a perceber que as pessoas não conheciam muito essa terapêutica, né? Que precisava ser mais conhecida. E aí nós fomos a um congresso e nesse congresso todas as pessoas que nós conhecíamos, que tínhamos mais... O congresso foi em São Paulo. E todas as pessoas que nós tínhamos mais afinidade, nós conversávamos, olha, vamos montar um grupo para fazer um movimento e tal. Topa, vamos montar esse grupo no WhatsApp. Tá certo, voltando para Salvador, eu montei o grupo no WhatsApp e convidei todas aquelas pessoas que eu tinha conversado no congresso. E aí surgiu essa ideia baseada na ideia dos movimentos que já existem, que são conhecidos mundialmente, que é Novembro Azul e Outubro Rosa. E aí a gente criou o Novembro Verde Trate-se com Homeopatia. Esse movimento é um movimento que tem a intenção de divulgar a homeopatia. Nós desenvolvemos um selo. Esse selo ele pode ser adquirido através do site www.novembroverde.com.br. Não se preocupe que já está aparecendo aí. Que bom. Então a gente estimula as pessoas a baixarem esse selo, a fazer o download desse selo e divulgarem nas redes sociais, trocarem as fotos dos perfis das redes sociais pelo selo durante todo o mês de novembro, e também os profissionais produzirem botões, panfletos, adesivos e distribuírem entre os pacientes, entre os familiares, amigos, simpatizantes. E aconteceu isso o ano passado, aconteceu essa campanha. Esse ano essa campanha ela ganhou uma amplitude nacional. Os conselhos, não os conselhos, mas as associações de homeopatia de todos os estados praticamente, e as associações... Quando foi isso que começou esse movimento? Começou em novembro do ano passado. É rapidinho, né? Hoje a internet, a globalização é terrível. Exatamente. Ela transforma uma coisa regionalizada... Isso, e esse ano... Nacionalizada com facilidade. Aqui em agosto, no Rio de Janeiro, na realidade, nós tivemos um congresso que é considerado o Congresso Mundial de Homeopatia, que é o Congresso da Liga Internacional de Homeopatia. E nós divulgamos esse movimento lá nesse congresso. Então, realmente, ele ganhou uma amplitude maior. Mundial, né? Isso. E foi muito bom porque os colegas estão aderindo, né? Nós escolhemos o mês de novembro, porque 21 de novembro é considerado o Dia da Homeopatia no Brasil, que foi quando um francês chamado Benoît Moore trouxe a homeopatia para nós em 1840. Então nós escolhemos novembro em função do Dia da Homeopatia. E aí, o dia 21 de novembro, a gente está estimulando para os colegas que trabalham com a homeopatia, para os simpatizantes da homeopatia, fazerem eventos para poder
digamos assim, celebrar mesmo o mês da homeopatia e o dia da homeopatia. Aqui em Salvador nós vamos fazer um encontro no Farol da Barra. Quando será? Dia 21 de novembro, a partir das 15 horas. Lá é aberto, né? Isso, aberto ao público. É dia de domingo, não? É um sábado. É um sábado. Será no sábado. Inclusive, eu gostaria de agradecer muito a Sucom por ter autorizado esse nosso evento lá. Vai ser onde? Ali no Farol mesmo? Isso, vai ser no Farol mesmo. Ali tá beleza, porque agora ali como eu digo, um camarote, né? Exatamente. Não tem carro, não tem nada, Isso, né? E tem uma frequência de pessoas muito grande, além de ser um ponto turístico muito querido da nossa cidade, né? É verdade. Realmente vai ser num lugar muito especial. Nós escolhemos o Farol justamente pelo fato de ser um cartão marco. postal, né? Isso, exatamente. Cartão postal mundial. E aí nós vamos estar lá distribuindo panfletos, orientando as pessoas, esclarecendo que você pode se tratar com homeopatia e pode se beneficiar muito, que você pode tratar o seu animalzinho com homeopatia, ele também vai se beneficiar, que os orgânicos são tratados com homeopatia, se você come uma carne orgânica, ela foi tratada com homeopatia, se você come um vegetal, uma fruta orgânica, uma folha, foi tratado com homeopatia. Então, assim, a homeopatia realmente está mais presente no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar, e o objetivo desse movimento é exatamente fazer essa divulgação e esclarecer para as pessoas um pouquinho mais a respeito da homeopatia. Aí, conversamos aqui com o doutor Andréa Padre, não é Padre André, Andréa Padre, certo? Ela falou-nos de uma forma inteligente, graciosa, simpaticíssima, certo? Sobre exatamente a homeopatia e o Novembro Verde. Agora estamos chegando ao final do nosso trabalho, pelo menos agora, né? Deixe-nos uma mensagem para que as pessoas possam cada vez mais conhecer, amar e querer seguir o caminho do coração dentro da homeopatia. Então, o meu convite é um convite para uma avaliação interna, né? Porque no momento em que a gente se avalia, em que a gente observa o nosso comportamento, e a homeopatia ela nos convida a nos observar, a gente pode se melhorar a cada dia. Consequentemente, a gente se melhorando, a gente pode melhorar a nossa saúde, e pessoas saudáveis são pessoas mais felizes, com certeza vão ser felizes consigo mesmo e com os outros, com o próximo, e consequentemente com o mundo, com a sociedade, com o meio ambiente. Então, a minha mensagem é essa, é a gente procurar observar os nossos atos, não é? Saber escolher o melhor para nós, saber escolher a melhor terapêutica, saber escolher o melhor alimento, saber escolher a melhor ação, a melhor atitude, para que a gente possa encontrar um equilíbrio. E com o equilíbrio a gente pode se beneficiar o nosso próximo e o mundo como um todo. Ela falou da homeostase espiritual, da humanização. Lembro-me voltando à Grécia Antiga, do patos. Patos é sofrimento. Para segurar o pato, você tinha a pateia, para gerar ataraxia, que é exatamente os três pensares que brasilaram a processo pós-aristotélico e, consequentemente, toda a visão do helenismo. E a visão da homeopatia como ciência, como episteme, a saída da doxa para a opinião, como dizia Aristóteles, que era o nome de Platão. É importante nós percebermos que a sociedade hoje, ela precisa ser modulada de acordo com as concepções de Soren Kierkegaard, um dos pais do existencialismo. Ele disse que o ser humano, no primeiro momento, ele vivia um momento estético. No segundo momento, ele vivia um momento ético ou educativo, mas a educação é a transmissão de informações historicamente adquiridas. E no momento mais evolutivo, ele terá que adentrar-se-á, por sua vez, no contexto espiritual. E a homeopatia, ela é a condição sine qua non para isso. Primeiro, ela não agride a natureza humana, nem social, nem cósmica. Segundo, ela tem uma filosofia belíssima, na qual todo o contexto da sua criação foi baseada nos princípios do macrocosmo em relação ao microcosmo, em que o processo da homeostase física, mental e espiritual estará ligada a todo o universo. Vamos prestigiar, vamos conhecer e vamos valorizar
essa visão da homeopatia que adentra no século XXI, dentro desse contexto de mudanças, mudança de inteligências, voltas de concepções da paideia e principalmente cortes epistemológicos e voltados para a metanoia. Que Deus nos abençoe e fique sempre conosco. Que assim seja. Um equilíbrio nele de forma natural e existe um equilíbrio nele de forma artificial. As reações do corpo, elas em verdade são a condição sine qua non para o bem-estar daquele que tem este corpo. E uma coisa interessante, a Organização Mundial de Saúde, ele diz que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Hoje, questiona-se isso. Acha-se aqui é um ledo engano. Porque, em verdade, saúde é obediência. E a falta dela é desobediência, que, por sua vez, gerará a doença. Mas obediência a quê? Obediência ao cosmo, obediência aos aspectos gerais. Aí nos preciso relatarmos aqui os três. Resposta fisiológica, psicológica, um agente estressor. Mas o que é médica, cirurgiã, dentista, trabalhando com a medicina homeopática, especialista em homeopatia e vice-presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas Homeopáticos. É um prazer tê-la aqui conosco, doutora Andréa Padre. Boa tarde, o prazer é todo nosso. Bem, Andréa, nos conte aí como é que você adentrou na homeopatia. Então, para falar a verdade, eu conheci a homeopatia através de uma experiência própria. Então, assim, durante a infância, adolescência, eu vivia numa cidade muito fria aqui na Bahia, chamada Vitória da Conquista, uma cidade que é um planalto, né? Então eu muito conheço. Frio lá. Meu pai foi juiz daquela região, eu estudei ali em Tapetinho. Ah, que bom. Então, durante esse período da minha infância, minha mãe me levou para fazer um tratamento homeopático em função das rinites, sinusites, essas ites que acometem a... Que temos em processos de somatofórmicas, em processos psicossomáticos. Para falar sobre a homeopatia, para falar sobre a nova visão do ser humano a partir de uma concepção ecológica, para falarmos de doença, para falarmos de saúde e, ao mesmo tempo, adentrarmos em uma medicina ímpar, que é a homeopatia, está conosco aqui a Andréa Padre. Nos preciso percebermos que existe uma multiplicidade de medicinas, não uma alopática, divisão cartesiana, empírica, organicista e positivista. Você tem a medicina tibetana, você tem Tintil, que é a acupuntura, que é a medicina chinesa, você tem a medicina ayurvédica, você tem a medicina antroposófica e nós temos a medicina homeopática. Ela, em verdade, é a complexidade dele em relação à homeostase. Vamos ver o ato da iatrogenia, iatros, médico em grego, infecção hospitalar, mas em verdade poderíamos dizer que é erro médico. O indivíduo adentra o hospital, ele em verdade faz um corte pequeno e, por incrível que pareça, vem a falecer.
Mas o outro abre o tórax e não falece. O que é a homeostase? O que é o equilíbrio? O que é que o ser humano tem, em verdade, diferenciado do animal? Se voltarmos no passado e adentrarmos a concepção de Charles Darwin e observarmos que ele escreveu e colocou pela primeira vez a evolução das espécies, mas também o processo de evolução da emotividade no ser humano e nos homens, iremos ver que quem é o ser humano? Existe... FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Uma das grandes celeumas do ser humano